Bendito seja o Senhor, que nos reúne no amor de Cristo. Graça, bênção, paz. Muito bom estarmos com você mais uma vez, nesta tarde de sábado, linda, abençoada, aonde até aqui o Senhor cuidou e cuida de nós. Amém. Uma boa tarde para todos nós. Que a luz do Espírito Santo enche os nossos corações, que estejamos abertos, com os nossos ouvidos abertos, nosso coração aberto, para ouvirmos a palavra que o Senhor vem depositar nos nossos corações, a palavra que quer germinar, quer dar fruto, porque o nosso Senhor quer morar e habitar dentro de nós, também por meio da sua palavra. Então uma boa tarde para todos nós, assim como a Edson trouxe, uma tarde maravilhosa e que o Senhor vem nos firmando até no momento de hoje, até nos dias de hoje. Graças a Deus, mais uma vez, quero dizer graças a Deus. E ainda que tivesse a chance de viver mais 100, 200 anos, se isso fosse possível, porque a Deus tudo é possível. Graças a Deus por estarmos aqui mais uma vez. Bendito seja o Senhor que nesse momento vem acolher-nos no seu coração e como crianças ninar no seu colo e como um pai dizer ao filho: é isto que eu quero para você. É isso que eu dou para você. Não é verdade? Eu quero que você se junte conosco. Faça uma experiência nova, um momento diferente, de estar conosco neste momento. E se de repente você já esteve em outros momentos com a gente, não é? Nesse tempo, não é? Que estamos vivendo um tempo de batalha, um tempo de luta espiritual, um tempo aonde nós precisamos de coragem para sermos e nos posicionarmos como cristão. Por isso, o tema da live deste sábado é coragem. E daí eu te pergunto, como que está a sua coragem? Como que está a sua coragem? Ela está fervendo, está média ou está fria? É complicado. Diz o anjo à igreja de Sardes, no capítulo 3, diz o anjo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então veja, o Espírito Santo nesta tarde vem falar comigo, contigo, conosco, nesta hora propícia. Você tem ouvido, temos ouvido, mas uma coisa é eu ter a audição, a outra coisa é eu me proporcionar, não é, a fazer exatamente aquilo que Deus pede. Como o filósofo Blaise Pascal diz, né? Só se consulta os ouvidos quando falta o coração. Quer dizer, não adianta ter ouvido se o coração está em falta. Não é recipiente. Então veja, venha conosco neste momento para beber da água do Espírito que Ele tem para nós nessa tarde, com esse tema coragem. Porque Deus quer dar uma injeção de ânimo para nós, com o tema dessa tarde. Não é? E é um tempo, como diz que estamos vivendo, um tempo de desafios, não é, de dardos, não é, de ataques. E é preciso que o cristão, ele se posicione como cristão. Porque como diz ali em 3 de Apocalipse, versos 16, vem dizer assim: ou você é quente, ou você é frio. Morno não dá. Porque o morno será vomitado. Veja, vomitado. É aquelas pessoas que não tomam uma posição. Não é? Está com Deus ou está com o mundo? Decida-se. O Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora vocês decidam. Não é? Então, é momento de tomarmos uma posição. Não é? E essa posição tem que ser de coragem. É tão interessante quando Paulo passava por uma prova, né, ali na prisão, mas chega um momento em que Deus visita, o próprio Senhor visita Paulo e dá uma injeção de ânimo em Paulo.
como vemos em Atos 23, versículo 11. Não é? Deus dá uma injeção nele e diz assim: na noite seguinte, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: coragem, desse testemunho de mim em Jerusalém. Assim importa também que o dê em Roma. Veja, coragem. Em outras palavras, o Senhor está dizendo para ele: eu tenho visto o seu testemunho de fidelidade, eu tenho visto a tua coragem de não se esconder de mim, de não colocar dupla face, de não viver uma vida de aparência, de não ter dúvidas que eu sou o seu Senhor. Tem dado testemunho de mim. Então, coragem, faça assim em Roma, ou aonde estiveres, continue. Continue. Você compreende? Nesse início já, nesse momento, o Senhor está perguntando para nós: qual é o seu testemunho? É um testemunho quente, morno ou frio? Né? Porque aqueles que dão testemunho no Senhor, ganha do Senhor a sua força, ganha do Senhor o seu poder, ganha do Senhor a sua proteção. Você sabe que diz no livro de Isaías, no capítulo 43, quando diz Deus ao profeta Isaías, que transmitindo a nós nos tempos de hoje, como foi na época, quando diz: permuto reinos por ti, troco nações em trocas de ti, e sejas tranquilo, porque eu te aprecio e te amo. Que atravessares pelo fogo não te queima, as águas não vai te submergir, porque eu te amo e te chamo pelo nome, és meu. E essa palavra, nesse momento, para aqueles que têm um desejo de prazer, de gozo interior pelo Senhor, é uma palavra de ânimo que o Senhor está dando para você nessa tarde, para mim e para nós. Quando ele diz: eu te chamo pelo nome, és meu. Se o fogo não te queima, a água não te submergir, quer dizer, em outras palavras, o Senhor está dizendo: ainda que balance as estruturas da terra, não abalará aqueles que confiam no Senhor. Por isso, é um ato de coragem dar crédito para esta palavra desta tarde. É um ato de coragem nos rendermos à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não é para aqueles da razão, os racionais, porque a própria palavra vem dizer que o homem racional, ele coloca-se como barreira para as coisas do Espírito, para as coisas espirituais, e eles não conseguem compreender, porque não permite caminhar no Espírito. Você compreende o que o Senhor está nos chamando neste momento, nesta tarde? Jesus nos chama nesta tarde, está chamando nesta palavra já inicial para um momento de fé e de coragem. E Jesus, quando disse para Paulo, e em outras passagens que veremos, quando ele exorta dizendo coragem, é porque Jesus sabe que você, eu, nós, na nossa humanidade, muitas vezes a gente treme. E a hipocrisia dizer jamais, não é? O Senhor está dizendo que Ele sabe das suas debilidades, das nossas fraquezas. Muitas vezes o alto e baixo, às vezes, sabe aquelas montanhas russas? Às vezes ele sempre lá em cima. Não é ou não é verdade? Aquelas pessoas de montanha russa, quando vai assim, fala, dá aquele arzinho, de repente quando desce, né? Aquele medo. É verdade? Pavor. Às vezes sente pavor, que se você fez sua fé caindo. Você vê em tempos de debilitado na fé. Veja, o que é necessário neste momento? Nesse tempo onde Deus nos pede coragem, não é? Porque a palavra do Senhor está nos chamando a termos um posicionamento. Você compreende? Nós precisamos nos posicionar
E o que esse ato de se posicionar? Agir. Fazer algo. Não só dizer, perdão, dizer que crê em Deus. O mundo diz. E não se assuste. O demônio acredita muito mais no Senhor do que muitos cristãos. Porque ele, o demônio, sabe a força que tem o Senhor, sabe o poder que tem o Senhor, e ele sabe que ele é único, por isso ele teme, ele sabe. E já pensou a sua fé, a sua crença no poder e na força do Senhor ser menos do que a do demônio? Você compreende? Ele teme o Senhor, você teme o Senhor. Nós, muitas vezes, essa falta de temor ao Senhor faz muitos caírem em valetas, buracos e se perderem na escuridão do caminho. Por isso, o Senhor nos chama nesta palavra um ato de coragem e de posicionamento de ação. Pois precisamos, dentro desse tempo, o que precisamos? Vencer o medo. E só vence o medo quem se veste de coragem. Não é? Sabe aquele lugar que você tem que passar, às vezes é terrível, e você está a pé, ou então aqueles você tem que... Ai, mas como que eu vou fazer? Coragem. Aí vem, não, mas eu preciso ter fé, você vai? É esse posicionamento que o Senhor está chamando para nós. Que o ato de coragem para que possamos vencer o medo e que a partir daí criamos aí um bate-saca à ansiedade. Porque o medo, ele traz ansiedade. Pavor. Você compreende? O medo provoca isso dentro do ser humano. Vencer a falta de amor. Quantas pessoas têm resistência para amar? Resistência para aceitar? Resistência para perdoar? Resistência para compreender? Tem pessoas que têm resistência para poder aceitar o amor de Deus, a palavra do Senhor. Coloca resistência e vai até ouvir, mas, com os porquê. Será? Mas, você compreende? Não se define, eu simplesmente acredito no meu Senhor. Na força da sua misericórdia. Por isso não há inseto, não há praga que possa atrapalhar a obra do Senhor na sua vida. A glória de Deus se manifesta no coração daqueles que se derramam no Senhor, que crê no seu poder e na sua força. Coragem, muitas vezes, e necessário para calar. Coragem, quando muitas vezes você está sendo espezinhada, quando você está sendo chacoalhada, às vezes na família, no meio social, no trabalho, às vezes com a pessoa do teu convívio, e você saber, mesmo que você está certo ou certa, é melhor calar e esperar no Senhor, requer coragem. Às vezes vem até aqui a vontade de desbravar, de arrebentar o mundo, e você terá coragem de buscar a humildade e esperar no Senhor. Coragem. Você compreende? E a coragem, aonde a palavra chama eu e você, chama-nos a um ato poderoso. Que esse ato, ele é um processo de cura e de libertação na vida. Coragem para perdoar. Você requer coragem. Não é qualquer um. O perdão não vem para qualquer um. O perdão está no coração de um verdadeiro e verdadeira cristã. O ato de perdoar é um ato de coragem. É fácil? Não. Claro que não é. Tanto é que os discípulos, Senhor, mas é até 7 vezes, né? Ele falou, não, é até 70 vezes 7. E por aí vai. Ah, sim, mas nós 70, entendeu? Vai somando. Quando você chegar nas 30, você fala, já acostumei, agora eu perdoo tudo. Você compreende? O Senhor nos chama a um ato de posição. É claro que o fato de você apanhar, você vai ficar, pode bater. Não, não é assim. Não é? Eu, certa vez, em uma situação, há muitos anos atrás,
Uma pessoa estava com tanta ira de mim, mas eu sabia que atrás daquela ira daquela pessoa tinha amor. Eu tinha certeza absoluta que tinha amor, tinha e tem até hoje. Eu sei que essa pessoa me ama. Me ama. Eu sei, gosta muito de mim. Tem um carinho muito forte por mim. Mas estava com uma ira tremenda. E ela se irada, eu disse, mata a sua vontade. Ela, pá, na minha cara. Eu falei, tá feliz agora? Pá, de novo, tá feliz agora? Ai, chorou. E simplesmente a gente se dá muito bem. Mas eu queria matar essa vontade. E eu sabia, era vontade. Às vezes, não é isso. Foi uma coisa minha, uma atitude ali, repentina minha. Ah, tá certo, tá errado. Não é o caso. Agora, eu disse para você que muitas vezes precisa de coragem para ter um coração de perdão. Coragem de enfrentar os escuros. Sabe os escuros que te levam muitas vezes para o orgulho racional? Orgulho de reclamar, de não aceitar as coisas como elas são. Precisa coragem para assumir, ter uma atitude de humildade. Para ter humildade, hoje tem que se revestir de uma coragem tremenda. A humildade é um insumo, não é? Que passa no filtro e que sai com aquela pureza total. Sabe o café quando coloca ali no coador? A borra que fica você não, mas o café sai, um cafezinho, não é? A humildade, é preciso ter coragem para se revestir de humildade. Para que nós nos coloquemos e nos posicionemos, para que nós nos entreguemos, para que nós estendemos nossos braços e estejamos como recipiente limpo, preparado para a glória de Deus. E um dos significados da palavra glória, é a certeza que Deus está agindo e já agiu. Que maravilha isso! Você compreende? Então o Senhor está nos chamando nessa tarde, no tema dessa live, está dizendo para você, minha querida e meu querido irmão de fé em Cristo, Senhor, coragem. Simplesmente, sim, dá e nem tirar. Não tem meio termo, coragem. E é na coragem que vencemos todos esses escuros. Sabe aquele momento de incerteza, que muitas vezes você não sabe se vai ou se vem, se senta, se levanta, se faz ou se não faz, e às vezes está ali e você sabe que não, melhor não fazer. Então é melhor esperar no Senhor. Não é? Toda incerteza, você cura ela e você vai se posicionar quando você ora no Senhor. Coragem dentro do coração. Coragem de dizer para a depressão: Jesus é o Senhor da minha vida. Portanto, posso vencer esse escuro que me leva para os pensamentos negativos, que me leva para um sentimento de medo e de opressão, de negativismo, de pessimismo, que me faz me esconder no meu quarto, no meu recôndito do interior, aonde eu não aceito, aonde eu vejo tudo que está errado, para mim vai dar tudo errado. O depressivo vai se enfiando, se mergulhando. Coragem de saber que Jesus está do teu lado e Ele está dizendo: dei-me a tua mão, levanta, venha para a luz. Quero reinflamar em você um espírito de coragem. Porque diz São Paulo, a carta aos Timóteos, no capítulo 1:7, quando ele vem dizer que Deus não nos deu um espírito de fraqueza, mas um espírito de fortaleza, um espírito de ânimo, que nos leva para cima. Coragem. O Senhor está chamando você e a mim, para que nós possamos olhar para dentro de nós, para dentro das nossas fraquezas e nos reconhecer como somos conhecidos. Não como aquela pessoa que olha no espelho, um espelho trincado, de repente você tem que fazer assim, um malabarismo para tentar ver seu olho, porque aparece 4 olhos, 5 bocas, o nariz está torto, o olho está na testa, a testa está na boca, fica tudo retorcido. Você compreende? O Senhor quer que você se veja distintamente como você é conhecido. Coragem para enfrentar essas fraquezas. E veja, coragem diante do Senhor, diante das fraquezas, é a coragem de se dobrar, chorar diante do Senhor.
Admitir que as lágrimas estão enchendo aqui as bolsas que temos na face. E essas bolsas muitas vezes está igual essas comportas dessas grandes represas pronta para alagar, para transbordar. E aquelas muitas pessoas não choram. Uns porque eu não sou homem, cá para chorar, capaz. O orgulho vai tomando. Muitas que ficam assim, enxugando as lágrimas. Não, coragem para se derramar diante do Senhor. Derramar. Quantas vezes conduzindo um grupo de oração, e muitas pessoas, infelizmente, falta discernimento em alguns servos. E as pessoas ali no banco se jogavam no chão ali, chorando no grito, e já vinha servos achando que era uma contaminação. Eu dizia, pare. E eu, pregando, conduzindo louvor, deixa, a pessoa só quer chorar. E é outro já, é coisa, não, é o choro. A lágrima lava a alma, a água lava o corpo. Coragem, precisa ser coragem para assumir, derramar as lágrimas diante do Senhor, porque Ele diz, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Você não quer ser consolado? Pare. Pensa no teu orgulho. Para. Veja, assume, querido, assume que muitas vezes está difícil para aguentar. Você muitas vezes, minha querida, você sabe que não é fácil. Para. Assume. Assume. Tá fácil não. Quantas vezes aquela vontade de derramar, chora no Senhor, fala, diz para Ele, não estou aguentando, Jesus. Tá difícil. Tá fácil não, Senhor. O meu humano, tá me espezinhando. A situação, Senhor, o vento tá soprando, tá chacoalhando, tá me espezinhando. Tá me jogando de um lado do outro. Sabe aquelas marés, Senhor? Que a onda vem assim, depois a outra vem assim, fica aquele bolo de água. Minha vida tá assim, Senhor. Chora, meu Senhor. Precisa coragem. Por isso o tema da live é coragem. Porque até para chorar precisa de coragem. Porque aquela pessoa que se dobra nas lágrimas reconhece diante do Senhor a sua miséria. E não se envergonha de assumir a sua humanidade. E dizer que está difícil. Vejamos, buscar a coragem é um ato... Veja, buscar a coragem é um ato de confiança. Quando você se empenha, eu preciso que o Senhor me dê a força do Senhor. É um ato de confiança, porque você sabe que a coragem o Senhor te dá. Porque diz Paulo, não é, que Ele nos deu um espírito de fortaleza, não é, de empenho, para ficar em pé. Então veja, é um ato de confiança no Senhor. É uma das coisas que agrada a Deus. É quando Ele olha para nós lá do alto, não é? E quando olhamos para Ele, Senhor, em Ti eu consigo. Ato de confiança. Porque sei que me amas. Tenho miséria, minhas cacas, Senhor. E às vezes, Senhor, eu estou assim como aquela diarreia, fiz tudo nas calças. Mas eu Te amo. É a minha miséria, Senhor, é o meu ser humano. Quando você reveste da certeza desse amor dele por você. Você compreende? Maravilhoso isso. Se você compreende, se você, nesse momento até então, compreendeu alguma coisinha, eu vou dizer para você. O espírito da coragem está em você. Tá revestindo o teu coração. É um ato de coragem. Quando você olha para o seu projeto de vida, seu projeto de trabalho, projeto profissional, de estudo, na vida sentimental. Quando você faz um projeto, quando você olha e você vê que está difícil, mas você reveste da coragem. Eu vou porque o Senhor é comigo e eu me propus. E se não, o Senhor vai me direcionar para o caminho e para a direção correta. Quando o teu projeto não vai bem, ou então você está nas suas dúvidas, e você confia no Senhor. Quando você olha para os seus sonhos,
Não é? Quantas pessoas, você, minha querida, os seus sonhos. Quando você olha assim, na totalidade, que você vem há anos, e você vê que dos 100% do seu sonho não atingiu ainda nem 20%. Aí você olha e fala, não dá mais, eu tinha tanto sonho. Para com isso. Olha o que diz o Senhor em Eclesiastes. Mesmo que seja na sua alta idade, confia que o Senhor vai te enriquecer. Enriquecer do quê? É das mega sena? Não, o Senhor vai te encher de paz, de alegria. E a prosperidade vinha após isso, porque você clamou, você se entregou, você deu as mãos para Ele. Coragem. E você vai surpreender. Você vai surpreender muitas pessoas que você se depara na sua vida. E Deus surpreenderá você pela tua atitude de coragem, de buscá-lo. Dentro dos seus estudos, não sei se eu continuo, se eu paro, não sei o que eu estou fazendo, se é isso mesmo que eu quero me formar, ou por quê, e quando aquelas dúvidas estão muito difícil, o Senhor está te dando para você coragem, e chamando para você coragem, busca. Quando você olha para a tua empresa e você vê que de repente as coisas estão meio, parece que está virando uma bola de neve, muitos boletos, é conta, é funcionário, é governo, é imposto, é isso e aquilo, você olha, aí você tem feito os cálculos, você chama o contabilidade e você olha, tá meio, você fala, não sei, e ali você tem que manter uma aparência e o Senhor está falando para você agora, tudo depende da tua coragem. Coragem, sabe coragem? Da confiança no Senhor. Propõe a sua empresa no Senhor. Propõe. Diz a partir, a minha empresa é do meu Senhor. O Senhor vai conduzir-me nessa empresa que Ele me deu. Nessa empresa em que eu trabalho. Nessa empresa em que Ele me proporcionou. Seja como patrão, ou seja como cooperado. Coragem. O Senhor está revestindo nesta tarde e chamando a esse momento, a esse tempo. Na missão também que Ele te deu, de repente uma missão, não é? De ser um missionário dele, uma missionária. Uma missão de fazer o bem, uma missão de um bem comum para um outro, para outro. De repente você não é aquela pessoa que prega, mas aquela pessoa que faz a obra, faz o bem, do auxílio, da ajuda. Há tantas ações comunitárias. Sabe, tantas missões maravilhosas que tem. A missão de fazer o bem, a missão de amar, a missão de defender uma causa justa. A missão de abrir a mente daqueles que pouco conhecem, que vivem no mundo da ignorância, de aconselhar. A missão do conselho. Há tantas missões. De repente você fala, mas quem sou eu? O Senhor deu para você. Você tem. Não fique olhando para como que os outros vão te rotular. E vai dizer o que é que você pode fazer. Pense o que você tem de sabedoria. Que Deus te deu. O mundo não vai te capacitar se você antes não te capacita, não confia em você. Se você não confia em você, como que você quer que Deus confie em você? Como você quer que Deus investe em você? Como você quer que uma empresa, ou que o outro, ou que a outra, que do teu convívio, invista em você? Você compreende? Você precisa olhar para isso com carinho. Toda a situação. Eu quero dizer que hoje Deus vai estar chamando dentro dessa live, que Ele quer revigorar as tuas forças. Ele quer te revigorar a tua coragem. Dar para você uma força diferenciada. Reanimar os seus ânimos. Sabe aquela injeção de Bezentacil? Colocar você em pé. Sabe, não levante, saia desse chão. Do medo das reclamações, colocar você em pé. Tirar você dessa vida de marasmo, sabe? De dúvida, da mesma coisa, quando você é um dia atrás do outro e você está cansado, está querendo desistir de tudo, querendo mudar tudo. O Senhor está te chamando para este momento, desse tempo de coragem. Jesus é tão lindo lá no Evangelho de João, não é? Quando ele tranquiliza os seus discípulos, não é?
João capítulo 16, não é? Quando Jesus tranquiliza os seus discípulos, é maravilhoso. E ele diz assim, né? Veja como é lindo. João 16, versos 16. Ainda um pouco de tempo e já não me vereis. Um pouco tempo. Já não me vereis. E depois mais um pouco de tempo me tornareis a ver, porque vou para junto do Pai. Nisso alguns dos seus discípulos perguntaram uns aos outros, que é isso que ele nos diz? Ainda um pouco de tempo e não me vereis? Depois mais um pouco de tempo me tornareis a ver? O que significa? Também vou para o Pai, ele diz. Dizia isto então, que significa este pouco de tempo? De que fala? Não sabemos o que ele quer dizer. Jesus notou que nos queria perguntar e disse-lhe, perguntais uns aos outros acerca do que eu disse, e ainda um pouco de tempo e não me vereis, e depois um pouco de tempo e me tornareis a ver? Em verdade, vos digo, a vez de lamentar e chorar, mas o mundo há de se alegrar, e a vez de estar triste, mas a vossa tristeza se há transformar em alegria. Ah, que maravilha! Veja, presta atenção agora. Versos 33. Referi-vos estas coisas para que venhais a paz. Veja, para que tenhais a paz em mim. No mundo, a vez de ter aflição. Coragem! Eu venci o mundo. O Senhor não disse que não ia ter vendaval. O Senhor não falou que você não ia vir, sabe? Que não ia correr da vaca. Que o cachorro não ia latir, você ia assustar. Sabe quando você passa perto daquele muro, aquela casa, e você, meu Deus, sabe aquele susto, aquelas provas que vem que você não espera? O Senhor não falou que não ia ter tempestades, chuvas, que o vento de repente não arrancaria uma árvore? Que de repente o vento apagaria a iluminação da cidade e os relâmpagos? O Senhor não falou que não teria. O Senhor está dizendo o quê? Para você, coragem. Olha o que ele diz. Eu venci o mundo. E por que o Senhor vem dizendo que ele venceu? Por você e por mim, por nós. Que todas as correntes foram quebradas, aquilo que nos prendia, aquilo que nos impedia de sermos felizes. E isto eu digo para cristão, para você que diz que Jesus é o Senhor da sua vida. É simples. A palavra do Senhor, ela é muito tranquilizadora. Veja, se Jesus disse coragem, é porque ele sabe que somos muitas vezes os mata-borrão. Você deve saber que o medo, veja, você precisa entender que o medo, ele é o quê? Ele é a oposição. Ele é a oposição à coragem. É o opositor. Ele é o opositor à coragem. Mas o que importa para Deus é se no meio deste medo, da tempestade, da sua prova, você vai a si mesmo. Entende? Você vai. É aquela pessoa que muitas vezes, não sei, não estou bem, não vou hoje, não posso. Vai contra a vontade. Carne, fazendo a vontade do Espírito. Precisamos ter a coragem de nos reconhecermos fracos. É isso, Isa? Sim, e é muito interessante quando nós vemos o Senhor trazendo para nós e mostrando para nós como que nós temos que reconhecer essa falta de coragem, muitas vezes contida no nosso ser, nos nossos corações, e que falta muitas vezes em nós, né, que a gente tá com a coragem lá embaixo, né, não tá com ela, não tá recarregada, né, nós não temos uma carga de coragem, mas mesmo assim, nós vamos, aí, né, que nós vemos e mostra pra nós o que a fé quer nos dizer, né, que é mostrar pra nós que é você se doar, você ir, para a obra, fazendo os dignos do Senhor, com coragem, né, com firmeza, mesmo contra a sua vontade. É muito interessante quando o Edson vai trazer isso para nós. E é muito lindo ali no versos 33 de João 16, que o Edson estava lendo para nós, quando Jesus vai mostrar para nós, né, que
nós temos que achar, né? Quando ele traz, referi-vos essas coisas para que tenhais paz em mim. Então, nós temos que ter paz em Cristo para que nós conseguirmos passar as aflições com coragem, né? Ele vem mostrar o passo a passo para nós. Ele mostra que é preciso nós termos essa paz. E a coragem, ela tem um quê de paz, né? Ela tem essa força da paz atrelada a ela, porque quem está atormentado, né? Geralmente está desanimado, então não tem a coragem ali. Então a fé e a paz e a coragem, elas estão muito ligadas, né? Elas estão ali atreladas, e é muito interessante quando Cristo vai mostrar para nós, né? No mundo haverá de ter aflições. Então ele mostra para nós, vai ter aflição, vai ter vendaval, vai ter situação, mas coragem, né? Eu venci o mundo. Então ele mostra que a parte difícil eu já fiz, né? Então tu que credes em mim, né? Você é cristão, eu, nós, e cremos em Cristo, nós temos que ter a coragem de professar essa fé, de ir adiante. E é muito interessante, né? Que nós temos que ter coragem para ser cristão, né? Porque nós temos que abdicar de muitas coisas que o mundo impõe para nós como certo, mas é errado, é contra os desígnios de Deus, contra tudo que o Senhor nos ensina, né? Então, o mundo, ele vem tentando, dentro dessas aflições, dessas pedras, dessas tempestades, ele vem tentando nos conquistar para ele, né? O mundo quer nos pegar, nos aprisionar, nos levar para o fundo do poço. Mas não, né? Como cristãos nós temos que ter a coragem de enfrentar, bater de frente, né? Não abaixar a cabeça, ir para cima e com coragem, né, vencermos essa batalha que já está garantida por causa e por nosso Senhor Jesus Cristo. Então é muito lindo nós vermos esse processo, né? Porque é muito difícil e é muito interessante nós vemos a coragem agindo no nosso dia a dia. Porque às vezes não é uma coisa que a gente lembra muito, né? E que a gente se refere, reflete. Como é que tá a minha coragem, né? Que foi a primeira pergunta que o Edson fez para todos nós, né? Como é que tá a sua coragem? Então, muitas vezes a gente não para pensar nisso, né? Mas a coragem, ela está em várias situações da nossa vida, né? É como a coragem de você mudar de cidade, né? Você tá ali na sua zona de conforto e você ir desbravar um novo horizonte, né? Porque é por uma proposta de emprego, para uma mudança de vida, né? Para uma mudança de ares, para sair do meio de pessoas que estão acabando te deixando desanimado, te desencorajando, que falam nos seus ouvidos e querem te colocar para baixo, né? Que foi até o Edson falou para nós num vídeo dessa semana lá do Portal Passa Visão sobre sair do meio daqueles que só falam e são os desanimados, né? São tudo dói, tudo não tá bom, tá chovendo, que pena, tá sol, que ruim. Então é muito interessante nós vermos isso, né? Lutar, ir de contra essa situação, né? Então nós temos que ser corajosos, porque o próprio Senhor nos fala, né, que o reino dos céus, né, o reino de Deus não é para os fracos, né? É para os brutos, para os corajosos, para os fortes. Então mostra que nós temos que ter esse posicionamento pontual nas nossas vidas. E é muito interessante também que nós não podemos ser os valentões, né, que querem demonstrar que são corajosos, mas no final, quando chega alguém maior que ele se treme todo, né? O valentão, ele não vai pra cima de quem ele acha que pode ser mais forte que ele, ou que ele não vai dar conta, né? Então nós temos que ser corajosos e mostrar essa coragem em todos os âmbitos da nossa vida, principalmente na fé cristã, né? E no professar e mostrar a nossa fé. Porque o que acontece? Quando nós somos não é retrucados, mas quando nós somos colocados em xeque, né? Alguém faz uma pergunta que tem a ver com a nossa crença, né? Por que isso? Por que aquilo? E a pessoa trava, ou a pessoa não tem coragem de responder, porque eu vou perder essa pessoa se eu responder, ela é a verdade, ela não tá preparada e tal. A gente acaba arrumando desculpas pra gente não colocar em prática a nossa fé, a nossa firmeza, né? Porque a coragem,
ela é fruto do Espírito Santo. Porque é pela coragem que a gente tem, a coragem de perdoar, a coragem de amar, a coragem de professar a nossa fé. Então ela também é um fruto do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, como o próprio Senhor nos fala, né? Que deu para nós um espírito de fortaleza, um espírito forte, que traz a coragem, né? Porque a coragem, ela é a firmeza diante da dificuldade, né? O significado da palavra coragem é esse. Então é você ser firme, você permanecer, você não ser dúbio, né? Nem frio, nem morno, né? Você ser quente, você ser permanente, né? Então, o que você fala para uma pessoa e dá certeza, né? Dentro da igreja é muito fácil ser cristão, como em muitas lives nós citamos isso, né? Dentro da igreja é muito fácil, porque nós estamos daqueles do convívio, né? Então, professar a nossa fé, mostrar, é muito fácil, é muito gostoso, é muito tranquilo, mas é fora, né? É contra o mundo que nós temos que mostrar ela, e ela tem que ser pontuada e colocada e firmemente professada por nós. Então é muito fácil, mas se nós estamos lá no meio, né, na igreja, né, ali professando a nossa fé, quando nós temos que ter o mesmo posicionamento e não abaixar a cabeça ou desdizer, né, ou dar uma enganada assim para tirar proveito às vezes de uma situação, de uma pessoa que vai te beneficiar num trabalho, né, num projeto. Então nós temos que ser firmes, né, tomando essa posição. Então é muito lindo quando nós vemos isso. E nos tempos de hoje, né, por causa, como o próprio cristão, né, no mundo, a vez de ter aflições, vem muito contra nós cristãos, né? Essa parte das aflições, das pedradas, das perseguições, né? Somos perseguidos desde a época de Cristo, né? Desde do que começou. E também antes da época de Cristo, né? Quando era o povo só do Senhor, né? Que andavam, tinham seus profetas, né? Eles também eram muito perseguidos. Então sempre fomos perseguidos pela crença no Deus único, né, no nosso Senhor, o Deus de todos, os deuses, que não há outro além dele. Então é muito interessante nós vermos isso. E hoje, principalmente, é muito difícil você ser cristão, e principalmente você ser um jovem cristão no mundo de hoje, né? Porque o mundo, ele quer contaminar principalmente a base, né, como se diz muito nos tempos de hoje, a base, as crianças, os jovens, os adolescentes. Então é muito difícil você professar a sua fé e seu posicionamento como jovem, porque as pessoas têm aquele olhar de que conseguem te ludibriar, né, conseguem te pegar para eles, né, é muito mais fácil pegar e contaminar a pessoa de jovem, né, depois que a pessoa tem uma posição tomada, né, firmada, com o amadurecimento do passar dos anos da idade, se diz que é mais difícil, né? Mas não, a gente vê como que esse contaminar no âmbito geral, mas principalmente, né, as pessoas pegam e querem, o mundo, né, quer pegar os jovens, e é muito difícil ser um jovem cristão de hoje. Então tem que ser coragem, né, no meio do mundo você tem que ser um pé de pé, né, que no meio de uma floresta tá aquela árvore com as suas folhas coloridas, né, com a sua amarela, branca, de uma cor diferente, se destacando, né? Por quê? Porque tem essa coragem de ir contra o que outros falam, namorar cedo, em relação às drogas, isso é careta, eu não faço isso, eu não faço isso porque eu não acredito, né? Porque a fé que eu professo, Deus que eu acredito vai contra isso, eu não apoio tal ideologia e tal situação, isso é careta e tal. Então vem várias situações quererem pegar, né? Então temos que ter coragem para ser cristão nas redes sociais, né? Proferir a nossa fé. Vem ataques, né? Nós sabemos que a intolerância religiosa para o lado dos cristãos, ela é muito mais bruta. Por quê? Porque as pessoas passam um pano, né, meio que encobertam, né? Perseguir um cristão, ok. Perseguir uma pessoa de outra
denominação, né? Aí não pode, né? Então a gente vê muito essa hipocrisia nesses meios, né? Da internet, do julgamento e do que é certo, do que é errado. A gente tolera a perseguição ao cristão, mas a outra denominação não. Então tem várias e várias situações que são flashes, são dados, são situações que nós temos que ter coragem de enfrentar. É muito interessante, por exemplo, quando nós estávamos meditando, né, para a live, comentei com o Edson, né? Nossa, eu percebi muito essa dificuldade, né? Que a gente tem que ter realmente coragem, como que as pessoas olham e questionam uma pessoa sendo cristão, né? Comentei ele, de manhã, né, quando estava indo para a escola, né, quando vou para a escola, estava indo, pegava o ônibus de manhã cedo, né, e lá estava com o meu terço, fazendo minhas orações, via que tinham olhares de julgamento, né? As pessoas todas no celular, conversando, e eu lá, então tem um questionar nos olhos das pessoas. Ou, por exemplo, quando um cristão, um jovem cristão vai comer em algum lugar, né? Num refeitório, como, por exemplo, já aconteceu comigo na escola também, né, num restaurante, você consagra o seu alimento ao Senhor, né, faz o sinal da cruz, sua oração, o seu agradecimento. Tem horários inquisitórios, né, por causa dessa situação de que sim, o mundo vai querer vir, vai ter julgamentos, vai ter situações. Então realmente nós precisamos ser corajosos para enfrentar essas situações. Por quê? Porque os corajosos que entram no reino dos céus, é destes o reino dos céus. Então nós temos que ter essa atitude, né, firmados na nossa fé, porque é importante nós termos a firmeza junto ao Senhor e para professar, para proferir a nossa fé. E principalmente nós não podemos ser como aquele trocadilho daquele desenho infantil, né? Coragem, o cão covarde, né? Muitas pessoas já devem ter visto esse desenho, né? Do cachorrinho. Que o nome era coragem, mas ele era extremamente medroso. Então nós temos que ser corajosos de nome e de atitude. Então nós temos que ser um cristão corajoso, não um cristão manequim, um cristão, como dizem nos tempos de hoje, né? Um cristão fake news, né? Que fala que é corajoso, mas é medroso. Fala que tem fé, mas é descrente. Fala que é isso, né? Tá sempre ao contrário, né? Seguindo um caminho inverso, né? Na mão contrária de que a fé e a crença e o caminho do Senhor nos leva. É interessante, ouvindo isso, saber que esse ato da coragem, não é? É o ato de reconhecer. O ser humano, ele é revestido, ele é imbuído, ele é transformado em uma pessoa corajosa quando ele assume a sua identidade. Não é? Quem eu sou. Porque a coragem é um ato, ter coragem e buscar, quando eu começo a reconhecer minhas fraquezas, a humildade está fazendo parte da minha vida. Não é? A humildade começou a entrar em mim. Outros são levados pelo orgulho, não é? De dizer, não, eu não tenho medo de nada. Não é? Como você acabou de dizer. Mas de repente o primeiro trovão, sabe aquele trovão daqueles estralos? Meu Deus, já se esconde todo. Você entende? Se esconde tudo. Porque eu sei que o Senhor é o meu Senhor do tempo. E tudo concorre para o bem daqueles que Ele ama. E nada acontece se não for da vontade dEle. Fazer o que o trovão, o estralo? Mas se eu estou no Senhor, eu preciso confiar então. Para que ler então? Para que dizer que eu confio na palavra do Senhor e pegar o Salmo 22 e dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Ainda que eu caminhe pelo vale da sombra da morte, não temerei. Para que recitar esse salmo se ando me borrando? Veja, eu preciso olhar e ver como eu sou conhecido. E digo isso não por uma espécie de vanglória, de coragem. Não, até mesmo para pregar a palavra, até mesmo para estar aqui nesse momento, é um ato de coragem. Ou você pensa em quantos desafios eu já tive? Desafios. E pessoas aqui nessa live podem testemunhar na sequência para você. De chegar diante de uma situação que, segundo uma medicina, não tinha mais jeito. E ali, depois de um acompanhamento na oração, eu professar ali, na fé, no nome de Jesus, falar: pode voltar no médico.
Não desfazendo da medicina, ao contrário. Ao contrário. Volte ao médico para que eles atestem que esse mal não é mais teu. Quantas vezes terminar a oração em casos, situações difíceis. Me lembro de várias, mas uma de repente estava com câncer e eu olhar assim e fazendo um tratamento, falei, olha, depois do acompanhamento, depois de tudo dizer, olha, eu digo para você, vá. Porque depois de tudo que aconteceu hoje aqui, depois desse tempo, depois do que eu ouvi, depois dessa oração, volte. Volte e peça para refazer os exames. Porque o Senhor se compadeceu de ti. O Senhor voltou a sua face para ti neste momento, disse para a pessoa. E hoje ela é enfermeira padrão. E tem tantos e tantos outros. É preciso ter coragem de assumir uma posição de confiança. Confiança que o Deus que ouviu Elias, Jacó, Abraão, Isaac, o Deus que ouviu Isaías, o Deus que professou através de tantos profetas e apóstolos, é o mesmo Deus que está atuando hoje. Hoje, pelo poder da sua palavra, germinada no coração de cada um. Ele não diz? Se a semente dele cair em terra boa, ela produz fruto 30, 60 e 100 por um? Será que está produzindo 10? Veja, é uma questão de desafio no qual o Senhor nos chama de coragem. Você compreende? Tomar um posicionamento diante do Senhor. Não, admitir que tem medo, admitir que tem fraquezas, não ser revestido de orgulho. Você entende? O que não podemos, na verdade, é mergulhar no medo da aprovação. Mergulhar. E se de repente você se vê caído nessa água do medo da aprovação, faça como Pedro. Pedro, eu quero andar na água, Senhor. Jesus disse, vem Pedro. Jesus permitiu o vento e a água. Pedro estava caminhando. Quando a prova veio, Pedro sentiu medo, afundou. Mas no meio do medo, Pedro disse, Senhor, tô morrendo. Imagina o grito de Pedro, não vai igual esse meu não. Imagina o grito de alguém na água que tá, Jesus pega Pedro pela mão, socorreu, pôs de volta na barca, puxou a orelhinha de Pedro, puxou, mas depois disse para ele assim, por que duvidou no seu coração? Veja, o ato da coragem não traz dúvidas. O ato da impulsividade, da confiança, não pode trazer dúvidas. Por isso o Senhor nessa tarde está reanimando, reinflamando o teu coração, reinflamando a tua história, trazendo você para um sentimento de impulsividade na fé. O que diz a Cartas de Paulo no capítulo 10, versos 13? Diz, Deus, não te deixarei provação nenhuma que ultrapasse as vossas forças humanas, mas com a provação ou com a tentação vos darei meio de suportar. Veja, meios de suportar. Então veja, tem um vendaval, a prova, tem dificuldade, o Senhor está dizendo, não te deixarei provação nenhuma. É o Senhor que está dizendo para você e para mim e para nós. Não te deixarei provação nenhuma que ultrapasse as vossas forças humanas, mas com esta prova os darei meio de suportar. Meio. E quais são os meios? Como que eu vou descobrir esses meios que ele pode me dar? Se eu me aproximar dele. Não adianta você querer que o Senhor te apresente meios se você está lá longe, se não quer se aproximar, se vive no mundo. Então se eu me aproximo do Senhor e se eu me coloco no Senhor, Ele me mostra os meios, Ele abre a minha visão, a minha audição, o meu discernimento, dando sabedoria e falando, é assim que você sai, é por aqui. Não, esse caminho tem um buraco na frente, não, sobe essa pedra aqui, do outro lado está beleza. Você compreendeu? O Senhor diz, vos darei meio de suportar e sair dela. Sabe que está correndo aquela vaca? Fala, meu Deus do céu, o Senhor mostra uma árvore, sobe na árvore, ele mostra a árvore, você sobe na árvore, a vaca passa. Você compreende? O Senhor dá meios, você sai destemperado no pasto, correndo, gritando, você olha para frente, o Senhor vai te mostrar um barranco, esconde um buraco, desce. Você compreende? Meios. Mas para isso, você tem que se aproximar e se vestir de coragem no Senhor. Muitos ficam com o fardo nas costas, carregando.
não é? Por causa do medo, da falta de fé. Da falta de fé. Sabe? Você sabe que o inimigo, ele ama. O inimigo, ele vibra com isso. Sabe por quê? Porque o inimigo sente o seu medo. O inimigo tem sentido os teus medos. Tem sentido que você é uma árvore que qualquer vento cai galho. Que muitas vezes ela fica até torta. Você compreende? O inimigo vibra. Você sabe como posso trazer isso? Você sabe que o cachorro, ele sabe quando você está com medo? Segundo a ciência, segundo os estudos, que você solta algo chamado feromônio. Solta, o cachorro percebe que você tem medo, ele vai para cima. Ele vai para cima. O animal sente que você tem medo e vai para cima. Você compreende? O inimigo é isso. Ele tem sentido teus medos e tem aproveitado e tem montado o cavalo de você. Tá? E tem feito você ver a brisa como uma tempestade. Uma enxurrada como uma maremoto. É isso, é fato. Sabe aquelas bombinhas que falam que é uns traques? Você sente uma bomba atômica. O inimigo está transformando isto naquele provérbio popular. Não faça tempestade num copo d'água. Por isso o Senhor está chamando esse tempo, verdadeiramente, um tempo de desafio, porque você muitas vezes está soltando o seu feromônio do medo, e o animal parecido como o cachorro, canino, feroz, abocanha. Porque a palavra diz que o demônio é como um leão rosnando em nossa volta, pronto a nos abocanhar. Então veja, é preciso você ser revestido e revestido dessa coragem. Tomar no seu coração os vendavais das provas. Veja, diante das situações, nesses vendavais das provações, você sabia que esses vendavais que o Senhor permite na sua vida, esses vendavais, essas maremotos que têm acontecido, é aí que Deus usa o termômetro dele? O médico não tem um termômetro? A enfermeira não chega lá e coloca o termômetro para ver a febre? Tá com 36, tá bem. 37, 38, 39, corre pro médico. Não é assim? O termômetro, muitas vezes o Senhor vem medir no meio do vendaval. É no meio dos vendaval que o Senhor tem mostrado e tem colocado o termômetro dele com o Espírito Santo para dizer se você é aquela pessoa que eu confio no meu Senhor ou... É claro que tem aqueles que desconfiam, mas não tem discernimento nenhum. Nenhum. Você compreende? Não dizer que confia, mas não tem discernimento. A historinha do homem que a enxurrada veio e de repente a chuva veio, não, eu confio, todo mundo saindo das casas, e vem o bombeiro, e de repente vem ele, não, eu confio no meu Senhor, aí vem a polícia, e vem o helicóptero, não, eu confio no meu Senhor. De repente, a enxurrada leva a casa, leva ele, morre, chega no céu e... Aí, Senhor, o que adiantou? Falei para todo mundo lá com orgulho que eu confiava no Senhor. E aí eu aqui, Jesus falou para ele, pois é, mandei bombeiro, helicóptero, mandei todo mundo, joguei até corda. Você falou não. Você compreende? O Senhor está querendo saber se no meio da tempestade, no meio dessa maremoto, você realmente, Ele está pondo o termômetro para medir a sua, a minha, a nossa coragem. Uma coragem que é manifestada no termômetro da confiança. O termômetro chama confiança. Você vai num termômetro, tem uma marquinha lá, numa empresa. E essa empresa é a empresa do céu, chama-se confiança. Deus. Você compreende? O Senhor olha para neste momento para nós com carinho. Você precisa compreender que muitas vezes você, pela tua fé, pela tua caminhada, você muitas vezes é experimentada pela sua oração e sua fé. Sabe aquele ditado popular que ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto? Muitas vezes pelos seus frutos de fé, de coragem, sabe? De boas ações, de amor, de ser um cristão, uma cristã verdadeira, você tem tomado pedrada. E as pedras vêm, a maioria delas, do meio do teu convívio. É as que mais dói. É as pedras daqueles que você conhece do teu convívio, famílias, laços de sangue, depois os amigos. Porque a pedra que vem daqueles que você não conhece não dói. Se assusta, mas não dói. Mas vem, então veja, pedra vem.
E muitas vezes as pedras vêm na árvore para jogar só para ver o fruto cair, nem é para alimentar. Não só para ter o prazer de derrubar o fruto. São aquelas pessoas que muitas vezes espezinha, e muitas vezes Deus permite, e é nesse momento que Ele vê se você está firme, e você vai corresponder, devolver a pedrada. Você compreende? É a atitude da coragem. É isso que o Senhor está chamando. De assumir diante do outro. Dar o braço a torcer. Diante de uma situação. Assumir que precisa de ajuda. Veja. É nesse momento que o Senhor está olhando para você. Se nós realmente estamos agindo com confiança no momento do amor, que muitas vezes tem balançado a situação da vida sentimental. A sua dedicação tem sido verdadeira. Os seus projetos de vida, os seus ideais, os vendavais têm ele tá chacoalhando, mas você não, estou aqui. Quando os discípulos, lá no livro, no Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, no capítulo 8, versos 22 a 25, quando estavam atravessando e veio a tempestade, Jesus está lá na barca dormindo. Água enchendo o barco. O que eles fizeram? Sabia que a coisa estava rodando, barco enchendo, água enchendo de água e ele morrendo. Um olhou, como morrer? Ó, quem está ali deitado? Senhor, ouça, tá feio aqui. Jesus, ó, vai morrer. Tá lá. Jesus para o vento, para a água, puxa a orelhinha deles. E eles ficam assim. Jesus começa a falar com eles e com Jesus falando. Você vai perceber que quando Jesus fala, eles estão ali meio atônitos. Você pode imaginar. Leia. Lucas 8, 22 a 25. Eles ficam, Jesus está puxando a orelha, eles estão falando para o outro. Quem é ele? Até o vento obedece. Que coisa. E Jesus está falando com eles. Enquanto Jesus está falando, eles estão perguntando para o outro. Que coisa maravilhosa. Você entende? Jesus vai te surpreender. Surpreender. Vai fazer você ficar assim. Que maravilha. Mas quando você tem a capacidade, no meio da miséria, da tempestade, de falar, Senhor, está soprando forte, eu não consigo sair dessa maré. Senhor, eu posso afundar. E Pedro estava sozinho afundando. Depois dos outros, era todo mundo numa barca só. Você veja, são momentos, o Senhor mostrando para você que você precisa buscar o teu espírito de coragem que foi dado a você, a mim, a nós. O Senhor está nos chamando a esse tempo e essa hora de reflexão. A falta de coragem nos afasta. Veja, a falta de coragem tira de nós a fé. A falta de coragem nos leva a um processo de desânimo. Você começa a ficar desanimada com a vida, com as coisas, com o seu trabalho, com a sua família, né? Com seus projetos, sua empresa. Sabe, aquele espírito de porcaria, vamos dizer assim, um espírito de podridão, um espírito de mesmice, de marasmo, tá tomando conta. Você compreende? O Senhor está chamando e nesta tarde falando com você. Veja, uma coisa é você ter medo. Uma coisa, de repente, medo. E é normal, o ser humano, muitas vezes nós assustamos mesmo. Medo. Outra coisa é você mergulhar e viver dentro do medo. São coisas diferentes. Ter medo é uma coisa, faz parte do ser humano. Outra coisa é viver com medo de tudo e de todos. E não tem outra coisa. Tem pessoas que é uma pessoa medrosa. Amanhece, anoitece, dorme, acorda, faz medo. Tem medo de tudo. Deus me livre. Ainda usa o nome de Deus. Deus me livre. Mas não é Deus me livre. Mas não, tem pessoas que é assim, não faz, é medo. Uma coisa é ter medo, outra coisa é viver dentro do medo. Você compreende? Que o Senhor está nos chamando a atenção. Não é? Veja, essas pessoas que vivem assim e que mergulham no medo, não é? Que as pessoas são desencorajadas, são pessoas que se tornam ateus na fé e analíticos da fé de outros. Não sei não. Eu penso que isso aí foi assim, coincidência. Não, foi um milagre, meu irmão. Porque não é bem assim. Porque esse negócio de Bíblia, esse negócio... A pessoa se torna um analítico do mal. Sabe o analítico do mal? São aqueles que eu também faço isso. Isso também tá... Não, isso aí pode acontecer. Mentira.
Não quer admitir. E se acha o dono da verdade, o dono da razão. Não quer admitir que sem Deus nada é com Deus tudo. Não quer admitir que precisa voltar para a palavra do Senhor. Que está dando tudo errado, tudo que faz dá errado aqui, dá errado ali, dá errado aqui, dá errado ali. O vento vem, bate na testa, e a pessoa sabe que não acontece e está insistindo na situação. Você compreende? O Senhor está nos chamando a um processo de discernimento na vida, chamando-nos para nos dar a você, a mim, um espírito de coragem, ser menos o analítico, analítica, pessimista. Tá? O Senhor está nos chamando. Parar de questionar tudo e questionar as coisas. Críticas, tem a boca só para criticar. E critica a vida, minha vida, não sei, tá. E critica, sabe aquela pessoa que acorda reclamando da vida e dorme reclamando da vida? No amor, eu não acredito que existe amor. Não, eu acho que tudo é fingimento. Que negócio de amar, não. Sabe, parece que esse bêbado que não fala, que não entende nada, a pessoa que é assim. Tá com a boca cheia. Então veja, infelizmente tem pessoas assim. Entende? E começa a ser esse analítico da fé. Olha para a natureza, olha que jardim lindo. Não tá mal cuidado. Mas tá lindo, olha aquelas rosas. Tem rosa mais bonita. Sabe que as pessoas assim, é uma analítica do mal. Porque tá com raiva da vida, porque as coisas não dão certo. Sabe? Se olha as pessoas, é um analítico de por defeito. É alto demais, é baixo demais, é gordo demais, é magro demais, tá feia essa roupa, não tá bem, cabelo é horrível, não tá feio. E não, sabe aquela pessoa que analisa tudo? O que ele fala tá errado. Analisa a igreja. Não, que negócio de igreja, para com esse negócio de igreja. Você entende? Analíticos do mal. Critica a igreja, critica o padre, critica o pastor, critica o servo, a serva. Se a mulher vai, se o marido vai, se o filho vai, se o pai vai, se a mãe vai, se o amigo vai. Reclama de tudo e põe defeito em tudo e fala que não precisa disso. E a vida tá uma desgraça. A vida tá assim, ó. Sabe a montanha russa que vai descendo? Eu andava de bike, né, no interior, e às vezes tem aquela estrada de chão que tem aquelas estradas assim. Tem estrada que tem tobogã, mas só que desce. Então tem pessoas, os analíticos do mal, desce num tobogã que só vai descendo. Quando ele olha, nossa, onde eu tô aqui embaixo, vai subir depois. Aí depois vai subir e se vê, me ajuda, não acorda. Por quê? Porque não admitiu lá atrás. Que foi revestido no espírito do medo de analisar todas as coisas ruins. Começa a questionar Deus. Se Deus existisse mesmo, por que isso acontece? Analisa a fé dos outros, começa a medir a fé das pessoas. Porque foi se revestido do espírito de medo, de questionar tudo. Não tem o espírito da coragem. O desânimo e o medo, ele neutraliza, o desânimo e o medo, ele é uma anestesia que o incrédulo toma, anestesia o corpo, anestesia a mente, anestesia os olhos, o coração, e a pessoa fica neutralizada no tempo, para no tempo. Aí começa, não sei, isso vai, começa a sofrer, você compreende? O Senhor está nos chamando um tempo de reflexão. Os medrosos, eles têm uma proporção de tentar contaminar aqueles que não têm medo. Coitado, pelo amor de Deus, não vai, isso não deve. Como eu já falei, quando ia para São Paulo viajar e tinha sonhado que o avião tinha caído, eu vou, pessoal, mas você tem coragem, você teve um sonho, eu falei, eu vou. Mas tem certeza, eu vou. Aconteceu um monte de coisa na viagem, o avião desceu no lugar, o vento estava muito forte, mas cheguei em São Paulo e voltei. Você compreende? Então veja, tem pessoas que querem contaminar o outro com a falta de coragem, imbuído e revestido de medo. Desanima. Mas é maravilhoso você ver e conviver e encontrar com pessoas revestidas de coragem, não é bom? Encontrar com uma pessoa na rua, a pessoa dá um testemunho para você, ou então na rua, ou na casa, ou na igreja, enfim, aonde você encontra no trabalho, aconteceu isso e isso, aí que você vai, nossa, que lindo, e assim, aquela... Você vai, nossa, que maravilhoso, ora por mim. Aí você fala, olha, eu cheguei hoje na rua, lá no meu trabalho, lá no meu escritório, encontrei com uma pessoa na minha casa que foi e falou umas coisas tão boas, foi tão bom. Não é bom assim? Tem pessoas que não têm esse ânimo para levantar o ânimo dos outros. Vai levar desânimo. Mas tem aqueles que levam o espírito da coragem, não é? Da fé. É uma injeção de ânimo, não é? Não é tão bonito quando Moisés
chamou o povo e disse: olha, eu não vou poder atravessar o Rio Jordão, não, Deus não me permitiu entrar na terra prometida, até aqui eu fico porque eu vou para o Senhor, e quem vai assumir agora é Josué. Moisés enche o coração daquele povo dizendo: vai dar tudo certo, assim, 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 tenha ânimo. Josué assume, porque conviveu do lado de Moisés cheio de ânimo, cheio de fé, não é? E vem e diz, Josué diz para eles: segue o exemplo de Moisés, Josué. E vai dizer assim: não se apavorem, tenha mais coragem, pois é isto que Deus quer fazer conosco. Por que Josué diz assim? Porque Josué, na guerra, ele venceu os cinco reis que se uniram para destruir o povo de Israel. O exército de Deus destrói os 5 exércitos dos 5 reis que se juntaram, e eles na caverna, vai lá e cata eles, manda pisar na garganta, coloca a espada e diz: é assim que o Senhor faz com o inimigo que tenta nos atacar, ele pisa na garganta. Você compreende? Quando o Senhor está te chamando para ter um espírito de coragem, não é? De coragem de desapegar das coisas, das crendices, daquilo que não é bom, daquilo que atrapalha a sua vida, a sua história, daquilo que vem trazer você para uma vida de derrota. A coragem de desapegar do lugar. Muitas vezes você quer desbravar, ir para um novo horizonte, se mudar, sair, mudar de um emprego, fazer um novo investimento, e aqui, mas não, sabe o medo, a falta de fé, medo de viver o novo, de fazer uma coisa nova na sua vida, sabe? Você precisa entender. Certa vez eu fazia, em 1993, eu era locutor de um programa de rádio chamado Cristo Show, e um homem liga para mim e tal, manda uma carta para mim, depois ligou, que ele queria muito, ele estava traindo, ele era caminhoneiro, traía a mulher, ele fazia um monte de coisa e tal, e ele estava arrependido, mas ele queria, porque os filhos, estava todo mundo contra ele. O que ele faria? Eu falei: enche do espírito da coragem, compra um grande buquê de rosa, reúna todos os seus filhos e chega lá e conta toda a verdade e peça ajuda para todo mundo. Deus vai te fortalecer e o perdão vai surgir. E ele: vou fazer, meu amigo, vou fazer. Ele comprou um buquê que era maior do que ele, chamou todos os filhos, babá, e fez. No outro programa eu recebo a carta dando o testemunho dele. Foi só festa. E ele pediu ajuda e os filhos começaram a ajudar. E a paz reinou na vida dele novamente. Você compreende? Dá coragem de assumir diante da outra a situação. Não é? Diz Mateus no capítulo 11, versos 12, que o reino de Deus é para os fortes, é para os corajosos. Não é para aqueles que andam se borrando nas calças. Não é? Veja, o Senhor nos chama a atenção. Se você olhar para Mesaque, Sadraque e o tal de Abidnego, que é um nome difícil, mas até parar para lembrar o nome dos 3, junto com Daniel, no reino de Nabucodonosor, quando foi todo mundo para se dobrar, porque Nabucodonosor queria ser Deus, queria que todo mundo se ajoelhasse diante dele. Babilônia, um reino poderoso, não é? De onde tinha muitas prosperidade, e ele mandou construir uma estátua maior do que ele, e uma estátua, ele queria que todo mundo se dobrasse diante da estátua dele. Mas Mesaque, Sadraque e Abidnego ficou em pé. E ali, não, mas tem que dobrar. Não, nós só temos um Senhor. Joga no fogo. Jogar na fornalha de fogo. Lá de fora, o próprio Nabucodonosor, mas não era 3, tem 4 lá dentro, estão dançando, o que é isso que está acontecendo? Quando ele sai, o seu Deus é tremendo mesmo, que coisa. Mas eles mostraram, muitas vezes o mundo aí fora está dizendo para você que você tem que adorar crendices. Tem líderes aí dizendo que não pisa, não tem um pé com Deus, está com um pé no mundo e um pé com o demônio, e dizendo que quer liderar a tua vida. Isto, muitos estão acompanhando e aplaudindo, porque muitos daquele povo lá se dobrou diante de Nabucodonosor, tendo ele como Deus, mas os 3 não, e Deus honrou a fé dos 3.
no fogo, como diz Isaías 43. O Senhor dançou com ele no fogo. Estava lá o Senhor com eles no meio do fogo. Veja, muitas pessoas estão sendo levadas pelo fogo do que estão apresentando, colocando pelo medo. Veja, na prova da coragem, eles se renderam a Deus e teve que Nabucodonosor ver o Deus que os três se apresentavam. Eles foram fiel ao Senhor, eles foram fiel à palavra do Senhor, foram fiel. Nabucodonosor, não é? Hoje, são esses comunistas que estão tentando invadir a sua cidade, a sua comunidade, pessoas com ideias do demônio, ideologias, outros se propondo como liderança. São essas células de Nabucodonosor que está espalhando pelo nosso país, pelo mundo, tentando mostrar as ideologias que Deus não é tudo isso, mas que o Deus hoje é o dinheiro, como Jesus disse em Mateus 6. Não podem servir a Deus e a riqueza. E muitos estão sendo levados pelo umbigo e dando ouvido a esses lobos embusteiros, células de Nabucodonosor, que servem a Baal, ao demônio. E o Senhor está chamando a atenção para um sentimento de fé, de verdade, para que você tome uma decisão verdadeira de adorar o Senhor. Para isso precisa do Espírito da coragem, de assumir diante do outro e ser diferente, não ser Maria, vai com as outras, mas ter uma posição de cristão. O Senhor nos chamando a esse desafio, de não nos rendermos para esses males, sermos fiel a Ele. Talvez, veja, pegaram Sadraque, Abidnego e Mesaque e amarraram, jogaram no fogo. Talvez você está se sentindo amarrado, amarrada. Talvez está se sentindo amarrado, está no meio de uma situação, no meio de uma prova, no meio de uma indecisão. Você sente como se tivesse te amarraram você. Como se você se sente amarrado, não sabe o que faz, não tem ação. Veja, o Senhor desamarrou os três no meio do fogo, à vista de todos. Eles saíram vibrando do meio do fogo da prova. O Senhor está neste momento dizendo para você que você revista nesta tarde do Espírito Santo da coragem que foi dado a você, a mim, a nós. E é esse Espírito da coragem que você vai dizer não para isso que você está sentindo, seja na carne, na enfermidade, seja na tua casa, na tua empresa, no teu trabalho, nos teus estudos, na tua vida conjugal, a tua vida social. O Senhor está dizendo, quer que desamarre? Confia em mim, revista do Espírito da coragem e venha para mim. Veja, a luta que precisamos travar contra esses profetas do Baal, que muitas vezes não se colocam como estão se colocando como líder de uma nação. Profetas do Baal que muitas vezes entram dentro da tua casa. Profetas do Baal que muitas vezes está no seu bairro, na sua rua, está na internet, está, enfim, tentando fazer e tirar você da luz do Espírito de Deus. Precisamos ter e revestir desse Espírito da coragem. Sei que a Isa quer terminar de falar, porque eu quero orar nesta tarde para que o Senhor revista você no Espírito da coragem. Porque ter fé é ter coragem. Deus está com o termômetro nesta tarde, olhando o teu Espírito da coragem. Não deixa os bauauenses, porque tem um monte de bauauense. Tem um candidato forte que é de bauauense, tentando ganhar o seu voto de confiança no mundo. Mas voltar para o Senhor. Muitos estão querendo mudar a sua identidade. Dizer que você não tem que ser assim. Dizendo que você tem que ser diferente. Daniel, quando chegou no reinado de Nabucodonosor, foi colocado como governador. Mudaram até o nome de Daniel. Foi mudado, tirado Daniel, dado outro nome para Daniel. Sabe por quê? Porque o significado do nome Daniel significa, veja, qual o significado do nome Daniel? Você sabe? Porque mudaram o nome dele. Porque Deus honrou Daniel. Diz
o significado do nome Daniel? Deus é o seu juiz. A questão é, quem é o seu juiz? O significado do nome Daniel era Deus é o seu juiz, pois mudaram o nome de Daniel, tirando a identidade. O mundo está querendo tirar sua identidade de ser cristão, fiel, corajoso e corajosa. E corajosa. Deus honrou Daniel. Até na cova dos leões, o leão deitou do lado de Daniel. Daniel honrou o Senhor com a sua fé. Toma neste momento. Ser cristão não é para qualquer um, é para quem tem coragem. Isso. Sim, e é tão forte nós entendermos isso, e que ser cristão não é para qualquer um, é para um corajoso, é para uma corajosa, porque nós enfrentamos o mundo por causa da nossa decisão de amar ao Senhor, de acreditar, de professar a nossa fé, de pregar o Evangelho, né? Então, quando nós, tomados e cheios dessa coragem que o Senhor quer que reine no nosso espírito, no nosso ser, nós vestimos, né, a armadura de Deus que nós falamos na live anterior, né, protegendo a nossa cabeça, tendo a espada e o escudo e o capacete que é a palavra do Senhor, é o Evangelho, é a nossa Bíblia. Também com o escudo da fé, nós conseguimos enfrentar todas as situações. Então nós temos que ser corajosos, de vestirmos a nossa armadura, de nos apresentarmos ao chamado do nosso general por excelência, do nosso capitão por excelência, do nosso tudo por excelência, que é o nosso Deus, e seguir rumo ao campo de batalha, que é esse mundo, que vem em todos os instantes tentando nos contaminar, nos corromper, destruir a nossa fé, fazer com que nós nos tornemos incrédulos. Porque é isso que o medo faz quando ele reina no nosso coração, na nossa vida, no nosso ser. Nós acabamos dando contra-testemunho da nossa fé. E falo isso porque por muito tempo na minha vida, acreditei sempre no Senhor. Eu sou fé na sua presença, mas por muito tempo da minha vida, o medo do escuro, da escuridão, da falta de luz, me apavorava. Me tremia, eu fazia que nem o Edson falou, né? Dava aqueles gritos como Pedro provavelmente deu, né? De estar se afogando. Dava gritos e me tremia. Mas o Senhor vem, me curou, me libertou desse medo. Porque eu dava contra-testemunho. Porque eu falava, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas apagavam-se as luzes, eu não pensava em Deus, não pensava em nada. Só o medo tomava o meu ser. Então eu me tornava incrédula. Era contra-testemunho. Como é que você acredita no Senhor que Ele está em todos os lugares? Como a palavra prontamente fala, que até no abismo, lá no fundo do abismo, ali habita o Senhor. Se você acredita, se você está com a sua crença nele fortemente. Então é muito interessante quando nós vemos isso. Quando o medo nos toma, a falta de coragem, o desânimo, o sentimento de depressão, o sentimento de choro, o sentimento de raiva, o sentimento de ódio, todos esses sentimentos que vêm contaminar o coração de um cristão, para que ele seja, não existe mais fé, não existe mais coragem dentro dele, eles querem se enraizar. E nós temos que ter a coragem, então sim, de vestir essa armadura, de pegar a nossa Bíblia, de falar e aos quatro ventos, como se diz, em quem acreditamos e que o nosso Senhor é Deus. É honrar os seus preceitos, é dizer sim, é o meu Deus à frente, é eu protegendo a minha família, é eu amando a minha pátria, eu lutando por todos os meus outros irmãos. Ou nós achamos que o ato e os atos que contam na Bíblia do povo indo para cima, o povo orando para o Senhor no meio da rua, indo contra os egípcios e orando ao Senhor, clamando pela libertação, não foi um ato de coragem. Eles rasgaram as vestes, botaram-se de joelhos e clamaram ao Senhor. Como isso estava trazendo a situação e o exemplo de Mesaque, Sadraque e Abednego, de não se dobrarem para a estátua daquele que não era o seu Senhor, num sinal sim de adoração, e mostrando não, o nosso joelho só se dobra para o nosso Senhor. E é fato, a Bíblia narra que todo joelho se dobra para Cristo, mas é uma decisão nossa.
fazermos isso diariamente, seja quem for que estiver em nossas voltas. Eu não vou só orar e consagrar o meu alimento na minha cozinha, na minha casa, no lugar que eu estou, só porque os meus convidados são cristãos. Agora, se tem alguém de outra denominação, que é um parente, alguém que você convive doido, tem um relacionamento ali, um convívio, você não vai fazer. Não, nós temos que ser corajosos, sempre respeitando o outro, mas proferindo a nossa fé, sendo firmes na nossa fé. A coragem é o que nos diferencia da fraqueza. Claro, é óbvio, Isa. Você vai falar, é óbvio, sim. Mas a coragem nos diferencia, porque é nela que habita a nossa fé, é nela que habita o nosso sentimento de eu sou cristão. Eu sou cristão, de auto nos denominarmos cristãos, de batermos no peito, de irmos para cima. Assim como um bom patriota que luta pela sua nação, e assim como o nosso hino exalta, que o filho de Deus não foge à luta. Isso é coragem. O nosso hino mostra, verás que o filho de Deus não foge à luta. E se um filho da pátria do Brasil se é convocado pelo exército, não foge à luta, por que um cristão ele vai fugir quando Deus convoca? Então nós não podemos ser medrosos, porque senão nós vamos estar nos igualando a todos aqueles que a gente fala, esse aí, que a gente olha, que a gente tenha sentimento muitas vezes de julgamento. Esse aí é perdida, esse aí é perdido, tá na droga, trai a mulher, não sei o que, não sei o que lá. Nós nos juntamos a esses, porque a nossa fraqueza, os nossos medos, a nossa falta de coragem nos faz incrédulos, nos faz dar contra-testemunho da palavra. E no Edson postou um vídeo ontem no portal Passa Visão sobre o exemplo. O exemplo é o testemunho. Se você quer ver no outro, seja você antes. Então nós temos que ser exemplos de cristão. Um exemplo de cristão é a coragem, é o testemunhar a palavra em vida, na sua vida, nas suas ações e no seu dia a dia. Então sim, a coragem, ser corajoso é um exemplo e é um ato de amor e de proferir, de mostrar o nosso amor, é um eu te amo para o nosso Deus, que diz eu te amo para nós a cada segundo da nossa respiração e da nossa existência. É uma retribuição singela, podemos dizer assim, porque comparado ao que o Senhor faz por nós não é nada. É a nossa retribuição para o Senhor. É sermos corajosos de ir na internet, na rua, para ser quem for e bater no peito e dizer, eu sou cristão. O Senhor Jesus Cristo é a verdade, o caminho e a vida na minha vida. É Ele que eu sigo, é Ele que me orienta e nada mais. E ponto final, assim como o Edson traz pra gente em muitos momentos, né? Ponto final. É papo reto, sem medida e sem resenha. Há muitas pessoas nesse momento que precisam estar chamando, Senhor, dê-me coragem para enfrentar a situação. Firmeza na fé para dizer não. Dê-me, Senhor, entendimento e sabedoria para compreender. Discernimento para fazer. Falar, agir. O Senhor, nesse momento, quer alcançar Helena, uma sobrinha minha lá de Balneário, e dizer para você, Helena, coragem. Para você, aí Marlene, o Senhor está dizendo para você, coragem. Respira fundo. Respira fundo, enche o seu coração. O Senhor, neste momento, está enchendo o seu coração. Coragem. Uma cunhada minha lá no norte do Paraná, Jacarezinho, Maria das Graças. O Senhor está dizendo para você, coragem. Te amo, eu venci o mundo de Jesus. Não temais. Revigore suas forças. Alegria, sorria. Sorria para a vida, sorria. Não temas. Você não está só. Você, Helena, você,
Marlene, você, Maria das Graças. Você, meu irmão, você, minha irmã. Você que está nessa live, o Senhor está dizendo para você, eu não sei o seu nome, mas o Senhor sabe, porque em Isaías 43 ele diz, eu te aprecio e te amo e te chamo pelo nome, és meu, és minha. Diz o Senhor na sua palavra, te chamo pelo nome. Jesus nem colocou um apelido em você, ô gordo, ô magra, né? Ô Julião, ô Tati, não. É Tatiane, é Tatiane. É Júlio, é Julião. Não é Má, é Maria. O Senhor te chama pelo nome. Ele fala o seu nome completo, com amor. Eu não sei o seu nome, mas o Senhor sabe. E nesse momento Ele está dizendo para você, chamando o teu nome e dizendo para você, coragem. Eu venci o mundo, disse Ele, por você. O Senhor está dizendo que Ele venceu o mundo por você, por mim e por nós. Revista nesse momento diante dos teus projetos de vida, da tua saúde, da tua situação financeira, da tua empresa, dos teus empregados, da tua casa, dos teus sonhos, dos teus estudos, das tuas ideias, do caminho que você está traçando, da viagem que você está fazendo ou está programando, da mudança que você pensa em fazer, mas está faltando coragem, estava com medo de repente dar tudo errado. O Senhor está dizendo, coragem. Coragem. Ele vai abrir os olhos para que você veja com clareza todas as coisas. Vai abrir tua audição para que você possa ouvir palavras de sabedoria. E dar o seu coração um coração de recipiente de verdade. Tome posse neste momento. Porque o Senhor quer tirar toda a incerteza, todo o sentimento de medo, de opressão, aquele sentimento de meio termo, de pessoas mornas que não se definem. O Senhor não, nesta tarde, nesse tema dessa live, que Ele está dizendo que o tema é coragem, o Senhor está fazendo o que Ele diz através de Paulo em Timóteo, no capítulo 1, verso 7. Ele nos deu um espírito de fortaleza, não de timidez, mas um espírito que possa transbordar a fé e fazer com que o testemunho da força do poder dele na sua vida balança o coração daqueles que em tua volta convive. Jesus, Senhor, a tua palavra diz que diante do teu nome, Jesus, se dobra todo o joelho, no céu, na terra, embaixo da terra. Nada sobrepõe, Senhor, ao teu nome. Como diz o profeta Isaías, o Emanuel, o Deus conosco, está no meio de nós. Tu nos desses a força do teu Santo Espírito para fazermos de nós vencedores. O Espírito que vem nos ensinar e recordar e como fazer todas as coisas. Jesus, socorre-nos neste momento. Tende piedade, misericórdia, Senhor, de nossas fraquezas, nossas debilidades humanas, dores, dificuldades, enfermidades, Senhor, luta, opressões, depressões, incerteza, Senhor, e medo dos vendavais. Medo do amanhã, medo do futuro. Sim, Senhor. Tira todo o espírito da incerteza e revista no Senhor com o espírito da certeza, da verdade, da fé e da coragem para agir, para fazer o certo, para ir, para não duvidar e não olhar para trás como a mulher de Ló, mas ter firmeza, Senhor, no horizonte, no amanhã. Jesus, Tu és a graça necessária nos tempos em que nós estamos vivendo. Tu és a força que revigora o nosso ser. Tu és o alimento que nos coloca de pé. Tu és a luz que ilumina o nosso caminho. Tu és, Senhor, o braço forte que nos sustenta, Senhor. Tu és a nossa defesa. Tu és o nosso Deus. Tu és a nossa fortaleza. Tu és a cura da nossa vida. Tu és a libertação.
Num tempo de tanta devassidão, Senhor, e de ideologias, Senhor, de laços dos bauenses, Senhor, que anda por esse mundo tentando atrapalhar a vida, as famílias. Jesus, piedade, Senhor, pelo poder da Santa Cruz, Senhor, piedade. Na cruz, Senhor, tu disse, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Foi a primeira palavra da cruz, Senhor. Jesus, tem de piedade se muitas vezes tropeçamos e muitas vezes ficamos no chão. Tem de piedade se tropeçamos muitas vezes em misérias de pecados, de fraqueza, e acreditamos nela, Senhor. Piedade, Senhor, se muitas vezes fomos ludibriados por palavras enganadoras de lobos, Senhor, que tentam se colocar como liderança. Jesus, tem de piedade, Senhor, estende a sua mão, sopre o teu Santo Espírito, revigore-nos, Senhor, com o seu amor, restabeleça a saúde, Senhor, coloque, Senhor, o teu sangue precioso pela força do teu braço, do sopro da tua misericórdia, Senhor, alcance cada célula, membro, órgão e até as medulas do nosso corpo e de nossa alma, Senhor, pela força da sua misericórdia. Jesus, alcance-nos nesse momento e tem de piedade de nós. Tem de piedade daqueles que se rendem na sua presença. Tem de piedade daqueles que nesse momento derramam as lágrimas diante de ti, que choram em ti, que esperam em ti, confiam em ti, Senhor. E que tu faz com que eles possam vencer o medo. Restitua, Senhor, toda a fraqueza do corpo e da alma. Obrigado, Deus. Força da nossa vida. Força que nos leva no amor. Como diz o Salmo 118, Senhor. Versos de 9 a 24. Como um jovem manterás pura a sua vida, sendo fiel à vossa palavra. De todo o coração eu vos procuro. Não permitais que eu me aparte de vossos mandamentos. Guardo no fundo do meu coração a vossa palavra, Senhor, para não vos ofender. Sede bendito, Senhor, e ensina-nos as vossas leis. Meus lábios enumeram todos os decretos da vossa boca. Na observância de vossas ordens eu me entrego. Muito mais do que em todas as riquezas, por sobre os vossos preceitos meditarei. Considerarei os vossos caminhos, e hei de deleitar-me em vossas leis, jamais esquecerei de vossas palavras. Concedei o vosso servo, Senhor, esta graça, que eu viva guardando vossas palavras. Abre, Senhor, meus olhos, para que eu veja as maravilhas de vossas leis. Peregrino sou na terra, Senhor. Não me oculteis os vossos mandamentos. Consome minha alma no desejo perpétuo de observar os vossos decretos. Repreendestes os soberbos. Malditos que se apartam dos vossos mandamentos. Livra-me, Senhor, do opróbrio e do desprezo, pois observo as vossas ordens. Mesmo com os príncipes conspiram contra mim. Vosso servo, meditarei as vossas leis. Vossos preceitos são minhas delícias. Meus conselheiros são as vossas leis. Obrigado, Jesus. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia que se faz presente em todos os nossos dias e também pela sua justiça, Senhor. Obrigada por este momento, por esta hora, por esta palavra, Senhor, que entrou em nossos corações e refez todo o nosso ser. Plantou a semente da coragem, Senhor, e ela está florescendo, ela está germinando, ela está dando fruto, Senhor, no teu nome, na tua palavra. Coragem, Senhor, que nos faz reconhecer o teu nome, que nos faz proferir o teu nome todos os dias das nossas vidas. Coragem, Senhor, que está levantando e levanta todos nós em vários momentos da cama, do sentimento de aflição, do sentimento de medo. Senhor, coragem essa que nos faz lutar contra doenças, contra situações
em projetos, no trabalho, na vida financeira, sentimental, que nós ouvimos um não, Senhor. Não é possível, não vai dar certo. Não. Somos corajosos e temos o nosso Senhor como guia. E nele todas as promessas se cumprem. O nosso Senhor, em que conhecemos e que colocamos toda a nossa fé, faz as coisas acontecerem. Tu, Senhor, que colocas essa coragem de enfrentarmos todas as situações que vêm contra nós com o peito, cabeça erguida. Porque Tu, Senhor, é o nosso norte. Assim como Tu diz para nós, Senhor, lá em Deuteronômios, o Senhor marcha à nossa frente. Coragem. Que a coragem reflame em todos os nossos corações, porque é o Senhor que marcha em nossa frente. Assim como fizeste com Ciro, Senhor, sabemos que é Tu que aplana os caminhos, Senhor, e faz toda a terra germinar, faz todas as promessas acontecerem. Muito, muito obrigada, Senhor, por essa força que muitas vezes nós não entendemos, nós não sabemos, Senhor, nomeá-la. Mas ela, Senhor, provém do Teu Espírito, força que nos faz levantar todos os dias da cama. Muito, muito obrigada, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia e por todas as promessas que se cumprem no Teu nome, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que deu Seu sangue por nós na cruz, Senhor, e que faz todas as coisas valerem a pena, que faz todas as tribulações terem sentido, Senhor, e que faz nós, com o coração aberto, peito, cabeça erguida, olharmos para o arco-íris, sentir a brisa do vento que vem depois de toda a aflição e de todas as tempestades. Tenha coragem, querido e querida, de dizer não para aqueles que tentam mudar, tirar você da verdade e levar você para a mentira. Tirar você da luz e levar você para a escuridão. Tenha coragem de seguir o certo. Não seja daqueles e daquelas que seja levado pelo barulho da torcida. Deus ama aqueles que se fazem diferente, como um pé de ipê no meio de uma mata, resplandece a glória da beleza das suas flores. É diferenciado. Seja você diferenciado e diferenciado no Espírito Santo da coragem. Que a luz de Deus venha sobre ti, sobre sua casa, sobre sua vida, sobre todos os teus projetos. Pela intercessão dos santos profetas, dos santos apóstolos, dos anjos como Miguel, Gabriel e Rafael, poderosos diante do Senhor, que advogam nossas causas, o nosso anjo da guarda que o Senhor colocou em nossa frente para nos conduzir. Pela intercessão da Virgem Imaculada, São Pedro, São Paulo, Santa Catarina, Santa Teresinha, Santa Rita. Que as bênçãos dos céus venham sobre ti e sobre cada um de nós, neste momento, enchendo-nos de todas as graças necessárias, de cura e de libertação, de paz, de bênção e de prosperidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coragem. Deus é contigo. Um beijo no teu coração, na tua vida, no teu espírito e até o próximo. Até o próximo.